Tu é a glória, Teu é o reino, Teu é o domínio para sempre. Espírito do Senhor que paira sobre este lugar, Tua palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. E com graça, retribui em curas, em milagres, em provisão do Senhor, em consolo, em fortalecimento, em renovação. É isso que nós pedimos. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Essa é a nossa terceira celebração. Nós tivemos 2 cultos muito lindos de manhã. E começamos a tratar sobre um tema, homilética. Talvez na primeira percepção esse tema aqui pode ser voltado para a culinária, mas não tem nada a ver com culinária. Eu queria apenas trazer um pano de fundo para a nossa reflexão nessa noite. Homilética é uma matéria que quem faz teologia tem que passar por ela, que significa a arte de preparar e proferir sermões. E as pessoas precisam estudar isso porque não é de qualquer jeito. E eu queria mostrar para vocês que tem 4 modelos básicos de sermão. Nós temos o sermão narrativo. A pessoa que prega no sentido narrativo, ele conta histórias, ele prega narrativamente. Mas tem o sermão também chamado temático, quando você dá um tema, em cima do tema você acha um texto e discorre sobre aquilo. Mas em terceiro lugar existe o que a gente chama de sermão textual, quando todas as partes do sermão são definidas pelo próprio texto. E o sermão textual normalmente ele utiliza 1, 2 versículos. Quando ele usa mais que 2 versículos, ele é chamado de sermão expositivo. O sermão expositivo é um sermão cujos tópicos, cujo esboço se encontra no próprio texto. Hernani Dias Lopes, reverendo Hernani Dias Lopes, ele prega muito expositivamente. E ele traz uma definição que a pregação expositiva, conforme a abordagem dele, você expõe, você explica e você aplica a palavra. E o sermão expositivo ou textual, ele não prega sobre a palavra, ele prega a palavra. E é com esta ideia na mente que nós iniciamos hoje uma série de sermões expositivos e nós vamos pegar o texto de Efésios, a carta aos Efésios. São 6 capítulos esta carta, são 115 versículos e nós queremos trabalhar acuradamente, olhando para cada um desses versículos. Interessante lembrar para alguns e ensinar para outros que o Novo Testamento, ele contém 27 livros, dos quais a composição é na seguinte ordem: 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. E a partir dali você tem 21 epístolas, cartas, sendo dessas 21, 13 de Paulo. E 8 dos demais escritores como Pedro, Tiago e João. E o último livro é o livro do Apocalipse, que é um livro chamado profético. Esta é a forma da gente entender o Novo Testamento nessa sistematização dos livros. Agora, as epístolas, especialmente as epístolas paulinas, elas têm uma ideia normalmente aplicada a uma igreja local. Paulo escreveu algumas igrejas. As epístolas paulinas podem ser divididas em cartas às igrejas e cartas pessoais. Porque Paulo escreveu para igrejas, mas ele escreveu também para pessoas, porque ele fez uma carta para Timóteo, a segunda carta é para Timóteo, uma terceira carta para Tito e uma carta para um moço chamado Filemão. Essas 4 cartas são pessoais. As demais, das 13 às 9 quartas, são cartas específicas às igrejas. Hoje, pensando na carta aos Efésios, nós queríamos pelo menos dar uma situação para você de como foi escrita e o enredo geral. Bom, é indiscutível dentro dos estudiosos da Bíblia que esta carta tenha sido escrita por Paulo. E ele passou em Éfeso nos anos 55, no ano 55 depois de Cristo. É uma cidade importante. É uma cidade portuária. Éfeso é uma cidade na província da Ásia. E é interessante que hoje, se você for saber onde é que está localizada a cidade de Éfeso, você vai ver lá perto da atual Izmir, na Turquia.
Paulo, quando passou por lá, ele gastou 2 anos ensinando aquela igreja. E ele criou um laço de relacionamento muito especial, a ponto que quando você lê Atos 19, ele está indo para Jerusalém, ele passa por Éfeso e ele tem um encontro com aquelas pessoas de Éfeso. E aquelas pessoas mostram uma sensibilidade, um apego emocional muito grande com esse apóstolo. Passaram-se alguns anos, Paulo está preso em Roma. E ele escreve essa carta entre os anos 60 e 61, prisioneiro em Roma. Existem 4 cartas que Paulo escreveu quando ainda estava preso: Colossenses, Filipenses, Filemão e Éfeso, ou Efésios. A Marmetina, que é o lugar em Roma onde Paulo aguardava o julgamento, é um lugar muito profundo, subterrâneo. E foi de lá que Paulo escreve para o jovem Timóteo: Timóteo, por favor, traga-me a capa, porque aqui é frio, mas traga-me também os livros, o pergaminho, porque ele queria estudar. Pois bem, os destinatários em primeira mão são os efésios, os crentes que vivem lá. O portador desta carta, conforme ele menciona mesmo no texto de Efésio, que é Tíquico. Tíquico escreveu ou levou a carta aos Colossenses e levou a carta aos Efésios. Ele foi o portador desta carta. Alguns detalhes dessa carta, de forma bem geral e abrangente, é o seguinte: ela é considerada pelos estudiosos como a rainha das epístolas. Ela é chamada como uma carta suprema. Ela expressa a mais alta conceituação teológica da época e do Novo Testamento. João Calvino, que foi o reformador, e ele que é também um grande estudioso, fez um livro chamado Sermões da Carta aos Efésios. O grande poeta e filósofo Coleridge, ele diz que Efésios era a mais divina composição humana. E é uma carta também muito impessoal de Paulo, porque ele não trata de pessoas especificamente, mas ele trata de alguns temas teológicos. Por exemplo, ele começa falando do plano eterno de Deus, o que aconteceu lá na eternidade. Depois ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, e ele entra nessa dimensão histórica e da eternidade. Ele vai falar no capítulo 2 sobre a tragédia do pecado e a manifestação da graça. É um dos textos que eu uso muito para falar do plano de Deus, porque ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. E ele diz: andando segundo o curso deste mundo, as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele descreve um quadro horrível sobre a humanidade. Depois ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando você morto nos seus delitos e pecados, Ele te deu vida. Então, ele fala da desgraça, do rombo que o pecado trouxe na humanidade, mas ele apresenta essa adversidade. Mas Deus, Ele amou, e pela graça sois salvos. Então ele trata no capítulo 2 sobre essa tragédia do pecado e a graça da salvação. Mas você pode continuar sobre a conexão com Deus através da cruz. A cruz te reconcilia com Deus. Ele vai falar do chamado que nós temos à unidade como povo de Deus. Vai falar dos dons e ministérios como importantes para a edificação do corpo de Cristo. Vai falar do andar dos filhos da luz e o contraste entre o velho e o novo homem. E ele fecha no capítulo 5 e diante sobre o Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Ele descreve o que é que resulta uma pessoa cheia do Espírito Santo. E no último capítulo, ele fecha com a armadura do crente, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, as forças dominadoras desse mundo tenebroso. E aí ele diz: você, crente, tem que se revestir de todas as armas espirituais. Você precisa do cinto da verdade, da couraça da justiça. Você precisa do escudo da fé, da bota do evangelho, do capacete da salvação e da espada do Espírito. E ele encerra esta carta equipando a igreja. É uma carta muito linda, então, com este pano de fundo sobre o que é homilética, falando do que é sermão expositivo, quais são os livros do Novo Testamento, as cartas, a carta aos Efésios, o contexto histórico, a data em que foi escrita. Nós queremos começar hoje meditando no capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Efésios 1:1, se você puder acompanhar. E é muito importante no sermão expositivo você se deter no texto, se deter nas palavras, porque nós vamos mergulhar um pouquinho no texto para tentar compreender. E esse texto de Efésios 1 e 2 diz o seguinte:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão daria como uma saudação ao povo de Deus. Saiba você que saudação é um cumprimento, é uma felicitação que demonstra cordialidade, gentileza, educação e respeito. Há uma palavra grega, aspasmos, que é essa que é traduzida por saudação. E esta palavra aspasmos significa saudar alguém, aproximar-se, cumprimentar, dar as boas-vindas, desejar o bem, receber alegremente, cumprimentar alguém que se encontra no caminho, usando gestos, abraço, beijo e poucas palavras. E os estudiosos dizem que uma viagem frequentemente se atrasava por causa das saudações, as pessoas tinham esse hábito. Mas a palavra latina é salutatio, que significa cumprimentar com cortesia. Se há uma conceituação cultural, nós queremos hoje olhar para a conceituação bíblica. A forma de saudação entre os povos, as mais antigas que a gente encontra, é aquela que a pessoa se lança ao chão em sinal de inferioridade àquela pessoa que cumprimentava. Depois foi substituída pelo se ajoelhar, longo ou curto, indicando a submissão, a sujeição. O beijo ou ósculo é conhecido e aplicado em algumas culturas. O tirar o chapéu da cabeça também é um sinal de saudação, representa isso. O povo árabe, quando você encontra com um deles, ele vai dizer salam aleikum, e você terá que responder alek salam. E a palavra salam aleikum significa que a paz esteja sobre vós. E a pessoa que responde alek salam, ela está dizendo, e sobre você também, a paz. Entre os africanos civilizados, eles caíam de joelho e beijavam a terra. Na Nova Zelândia tem um cumprimento muito estranho entre as duas pessoas que encostam a testa e o nariz. E esse é um cumprimento para eles tranquilo e normal. Mas como é o cumprimento? Como é a saudação bíblica? Por isso que vamos trabalhar esta saudação do povo de Deus. Quando se estuda comunicação, você vai encontrar 3 elementos importantes. Quais são? O emissor, o destinatário e a mensagem. Aquele que fala, o emitente, o emissor, o destinatário, o receptor e a mensagem, o que é que ele quer dizer? Então na carta nós encontramos essa estrutura sim, porque Paulo é o emitente, ele vai trazer o seu conteúdo de mensagem e os seus ouvintes, os seus destinatários, é a igreja de Éfeso, mas nós vamos perceber que não só a igreja de Éfeso, e a mensagem é a própria carta, a saudação é assim. Vamos começar então pensando nesta saudação, dos versículos 1 e 2, quem é o emitente? O emitente, esse interlocutor, esse transmissor. Paulo é o emitente desta carta. Paulo quem escreveu esta carta. Paulo quem ditou esta carta para que alguém escrevesse. E logo no início, em sua saudação, ele se apresenta, ele mostra a sua credencial e ele mostra a sua designação. Então eu quero ver nesta ideia principal de emitente a sua identidade ou identificação, a sua credencial e a sua designação. Quando ele diz Paulo, ele está se identificando, ele se apresenta. E quando você encontra nas escrituras um pouco sobre a história dele, você vai ver que Lucas fez questão de registrar, lá em Atos 22, o seguinte. Ele diz assim, sou um bom judeu, nascido em Tarso, na província da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém, sob o olhar exigente e rigoroso do rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a Deus até o dia de hoje. E ele compartilha nessa descrição sobre quem ele é, que ele estava um dia indo para Damasco e lá uma voz veio do céu e questionou Saulo. O seu nome antes de ser Paulo era Saulo, o mesmo que Shaul no hebraico, pequeno. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde, quem és tu, Senhor? E ele disse, o Senhor, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você está perseguindo.
Paulo, ele fez toda essa declaração aqui em Atos, quando ele estava passando por Jerusalém, criou-se um tumulto em volta dele, e ele então fez esta apresentação da sua identificação, da sua identidade. No dia seguinte, ele é chamado para prestar depoimento diante das autoridades, que era o sinédrio judaico. E ele comparece no sinédrio, e ele diz o seguinte, em Atos 23:6, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Então Paulo é este, a sua identidade é esta, e ele é descrito, e você olha nos seus escritos, nos seus 13 livros, que ele foi um grande desbravador, foi o maior missionário que a igreja cristã conheceu. Paulo foi um grande erudito, estudioso, versado no hebraísmo, conhecia a cultura hebraica. Ele também organizou a maioria das igrejas do Novo Testamento. Esse é Paulo. Ele apresenta na sua saudação Paulo, que mostra quem é ele, a sua identidade. Mas ele mostra também na sequência do versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele dá a sua credencial. Ele tem uma credencial que Deus deu a ele. Sobre apóstolo, nós temos 3 linhas de compreensão. Primeira linha, apóstolos são apenas os 12 que tiveram uma convivência com o Senhor Jesus. Judas saiu de cena, a igreja escolheu Matias, conforme Atos 1 tem essa descrição. E agora Paulo, que também teve revelações com o próprio Senhor Jesus, ele abroga para si Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo, a identidade, apóstolo, ele está falando da sua credencial. A outra visão sobre apostolado é o seguinte, que uma pessoa que tem uma liderança sobre uma região e sobre alguns números de pessoas de liderança, esse é chamado de apóstolo. Por exemplo, Barnabé, mesmo não estando dentre os 12, ele era reputado, conhecido como apóstolo por causa desta gestão de uma certa região e também gestão de pessoas. Mas a terceira visão que podemos ter sobre apostolado, além de ser esse que caminhou com os 12, além de ser este que exerce uma influência sobre uma região e algumas autoridades, o apostolado é um dom como os demais, e Paulo mesmo escreve à igreja de Éfeso, quando diz a uns Deus deu apóstolos, outros pastores, mestres, evangelistas. Então ele diz, e o entendimento dele é que o apostolado é mais um dom que a igreja recebeu. Para aqueles que têm a visão de que são só os 12, o apostolado não tem mais hoje. Para aqueles que têm a visão de que o apóstolo é a pessoa que tem uma certa liderança numa região e sobre o número de pessoas, o apostolado ainda acontece hoje. E para aqueles que pensam que o apostolado é um dom tal como o pastoreio, o dom de mestre, o dom de ensino e o dom de profeta, o apostolado também ainda existe hoje. Paulo defende essa credencial do seu apostolado. Paulo apóstolo. Por que ele faz isso? Na época dos escritos do Novo Testamento, uma pessoa, para dar credibilidade ao seu escrito, ela usava o nome de alguém famoso. E Paulo já tinha esta história de ser alguém influente na igreja. Então, para dar credibilidade ao meu escrito, eu escrevia Paulo apóstolo, mas não foi Paulo, foi eu quem escrevi. Paulo então ele se apresenta como o apóstolo, mas ele mostra isso não no só escrito, mas lá na segunda carta de Coríntios 12:11, ele diz: em nada eu fui inferior a esses apóstolos, ainda que eu nada sou, pois as credenciais, diz ele, do apostolado foram apresentadas no meio de vocês através da minha vida, porque isso aconteceu com toda a persistência, por sinais, por prodígios e poderes miraculosos. Então vocês viram na minha vida a credencial de um apostolado. Mas não só através da sua atuação, mas do seu serviço abnegado. Ele foi incansável e ele trabalhou muito mais. Se você for pegar alguns apóstolos que a gente não tem muita história, por exemplo, André, Filipe, Natanael, a gente não tem muita noção do trabalho e da envergadura deles, mas de Paulo você tem. Então, pelo serviço realizado no reino, ele tem essa credencial de apostolado. Agora, coisa mais linda em Paulo é perceber que a credencial que ele mais gostava não é dizer eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele gostava muito de usar a expressão eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega para servo é doulos, e doulos é aquele escravo que trabalhava naqueles navios em que os remadores ficavam lá embaixo no sótão do navio, remando para que o navio chegasse a certo lugar.
uma pessoa desprezível, uma pessoa serviçal, ele se enquadra e tem essa credencial como primeira na sua vida. Então, a identidade dele, Paulo, credencial apóstolo, mas ele também fala da designação. Ele começa assim nesta carta: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, por vontade de Deus. Aqui é muito importante porque há uma tese que a gente defende nas Escrituras, que a vocação ministerial não é uma opção, não é quem quer, não é eu escolho. A vocação ministerial, o chamado ministerial é uma determinação, é uma designação, é uma incumbência divina. E ele declara isso, por vontade de Deus. Mais tarde, escrevendo uma carta ao jovem Timóteo, ele diz assim: sou grato àquele que me fortaleceu e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo tinha essa consciência, porque muitos talvez gostariam de escolher outras coisas. Na minha carreira, se tem uma coisa que eu queria ter feito na história, era agronomia. E as coisas não convergiram para lá. Deus mostrou o caminho. Então isto mostra para mim, testifica no meu coração, e os pastores que aqui estão, não estão porque nós fizemos, nós escolhemos, nós quisemos. Deus designou você para o seu chamado. E pode ser que tem pessoas aqui que hoje Deus está chamando e designando, e você precisa ouvir a sua voz para dar sequência ao seu chamado. Mas para quem essa carta foi escrita? Porque ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O emitente, a identidade dele, identificação Paulo, credencial apóstolo, designação vontade de Deus. Agora os destinatários, aí a gente entra no versículo que continua: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu quero olhar com vocês aqui 3 descrições que ele propõe na sua saudação: aos santos, aos que vivem em Éfeso e aos fiéis. Veja comigo, começamos com a palavra santos. Santo significa respeitado, sublime, puro, casto, recatado, puro de todas as faltas, imaculado. Esta é a ideia. Tem a ideia fundamental de separação. Então o povo de Deus é um povo separado, santo. E aqui é importante você compreender, porque o cristianismo moderno é muito liberal, mas na profundidade das Escrituras Sagradas você encontra Paulo dizendo assim: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Ele diz: esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Vocês foram chamados para ser santos. A salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. A salvação aconteceu no passado em que sentido? Em Cristo Jesus você foi justificado. Agora no presente nós estamos num processo que a gente chama de santificação, que é Deus tratando a minha vida, as minhas sujidades. E lá no futuro nós vamos ter a glorificação, justificação, santificação e glorificação. É um processo, mas como faz isso? O Jesus da Bíblia ensina. Em João 15 ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem santifica você? Quem purifica os seus pensamentos? Quem purifica a sua boca? Quem purifica as suas motivações? Quem santifica e separa você é o Espírito Santo através da sua palavra. Portanto, ele chama aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor, como gente separada. É por isso que Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os separem das coisas ruins. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, moço, moça. Esse é o propósito do Senhor para você, homem casado, ancião. Deus quer que você seja separado. Aos santos que vivem em Éfeso. Uma coisa curiosa que talvez vai deixar você um pouco encafifado, porque quando a gente pega os manuscritos, os estudiosos dizem o seguinte: que nenhum dos manuscritos primitivos do Novo Testamento, nesta carta consta a expressão aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nos manuscritos mais antigos vocês vão encontrar a seguinte expressão: Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eles omitem em Éfeso, que vivem em Éfeso. Por quê? Aqui tem uma explicação muito interessante. Paulo escreveu a igreja de Colossos, fez a primeira carta.
Depois os estudiosos entenderam o seguinte, que ele fez uma revisão, porque se você ler a carta de Paulo aos Colossenses e ler a carta de Paulo aos Efésios, vocês vão perceber uma similaridade muito grande. Então Paulo escreveu a carta à igreja aos Colossenses, depois ele fez uma revisão desta carta e disparou uma circular. Por isso que não consta nos melhores manuscritos a ideia em Éfeso, porque essa carta agora não foi uma carta específica para a igreja, como foi para Roma, como foi para Corinto, como foi para Tessalônica, como foi para Filipos e como foi para Colossenses, mas agora é uma igreja, uma carta geral. É chamada de carta geral, carta circular, carta universal, carta católica, porque é isso que quer dizer o nome, universal. Então a carta que Paulo escreve aqui, o destinatário, é a igreja de Jesus de todos os tempos, de todos os lugares. Aos crentes que viveram em Éfeso, em Jerusalém, em Antioquia, em Tessalônica, na Turquia, na Arábia, na Jordânia, em Israel, nos Estados Unidos, em Honduras, em Dourados, a igreja que está reunida aqui. Mas não só localizada geograficamente, mas em todos os tempos. O destinatário é todos os crentes em Cristo Jesus. Interessante essa observação, mas ele encerra. Quem são destinatários? Em primeiro lugar, os santos. Em segundo lugar, os que vivem em Éfeso. Mas, como nos melhores manuscritos, não consta somente Éfeso, todos os crentes em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Mas o terceiro, os destinatários são classificados aqui como fiéis em Cristo Jesus. Jesus, na parábola dos talentos, ele diz assim, para aquele que multiplicou os talentos: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade é uma virtude que sempre as Escrituras aguardaram em nós. Deus espera que os seus servos sejam encontrados fiéis. Por isso que o Senhor Jesus fala isso: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso que Paulo diz assim, que o que se requer dos servos, dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. O fruto do Espírito é classificado em 9 gomos, e um deles é a fidelidade. E a Bíblia tem promessa para aqueles que permanecerem fiéis, porque é isso que está em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é uma virtude que se espera dos filhos de Deus. Por isso, ele destina essa carta, em primeiro lugar, eu estou tentando ser pedagógico, eu estou frustrado agora. Em primeiro lugar, ele dirige a carta e diz aos santos. Segundo, aos que vivem em... Mas quem são? Todos nós, porque é uma carta circular, geral, não somente a igreja de Éfeso. Mas terceiro, aos fiéis em Cristo Jesus. Carta a esses que são seguidores, leais de Cristo Jesus. Vocês concordam comigo que nos dias modernos não está fácil ser fiel a Jesus, seguir a Jesus com fidelidade? Ser fiel com Jesus nas alianças que você já assumiu, ser fiel na sua aliança de casamento. Quantos casamentos não estão sendo minados? Ser fiel nos compromissos espirituais que um dia você assumiu. A fidelidade é um crivo muito importante que nós todos vamos passar. Então vamos recapitular o que vimos até agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estes são os destinatários. E ele fecha a sua saudação. E aqui nós vamos encontrar 3 virtudes que ele utiliza. Sabe que nessa questão de saudação, não existe uma fórmula específica para fazer uma saudação. Deixa eu fazer uma correção, que isso aqui, o analfabetismo de português e espiritual faz as pessoas se equivocarem. A pessoa quer fazer uma saudação à igreja, diz assim: eu saudo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Certo ou errado? Errado. Saldo é bancário. Se você quiser falar certo, eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E a saudação aqui não tem uma fórmula dogmática, porque ele diz aqui: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas em outras vezes
Ele vai usar graça e paz a vós outros. Ele vai usar graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai usar, e Pedro usa diferentemente, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tiago diz as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E João diz, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. São virtudes invocadas. Quando você chega para uma pessoa e diz graça e paz, o que é que você quer dizer? Eu queria destrinchar um pouquinho, porque as pessoas às vezes não dão devido valor à palavra. Um bom dia pode representar muita coisa, dependendo como você fala. Você pode encontrar com uma pessoa, boa tarde, e você está expressando do fundo do coração que você quer que ela tenha uma excelente tarde. Quando falamos de graça e paz, o que está implícito? A palavra graça grega é charis, presente, dádiva. E quando você diz graça sobre a vida das pessoas, você está dizendo assim, que aquilo que te dá alegria, que aquilo que dá deleite e prazer esteja sobre você. Quando você diz graça, você está dizendo que a doçura, o charme, a amabilidade da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam sobre a sua vida. Que a bondade, a vontade e o favor da parte de Deus esteja sobre a sua casa. Que a graça possa te guardar, te fortalecer e fazer crescer na fé, no conhecimento e na afeição. Que a graça da parte de Deus te governe e te desperte para o exercício das virtudes cristãs. E olha que lindo, que os presentes, que os privilégios, que as regalias, que a generosidade do Senhor esteja sobre a sua vida. Tudo quando você invoca graça sobre a vida das pessoas. A palavra paz, ela tem um histórico hebraico, shalom. E o shalom não quer dizer ausência de intrigas, de brigas e de situações complicadas, mas ele representa mais que isso. Shalom representa tranquilidade, representa segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual para todos. Por isso que quando você diz paz seja a sua vida, sobre a sua vida, você está dizendo que haja tranquilidade no seu coração, que haja tranquilidade no seu país, que haja tranquilidade na sua casa, no seu casamento, que você possa experimentar a presença de Deus de tal forma que a devastação, a tragédia, a destruição da guerra sejam ausentes. Que haja paz entre os indivíduos, a harmonia, a concórdia, a segurança, a prosperidade e a felicidade. Que a tranquilidade da tua alma se estabeleça quando você diz paz. Que o contentamento do Senhor com a porção que Ele te deu possa trazer a você esse sentimento. É isto, graça e paz. Mas se você quiser trabalhar com outro texto que Paulo mesmo utiliza, ele inclui misericórdia. E a palavra misericórdia também tem algumas implicações, porque significa a compaixão de Deus esteja sobre a sua vida. Deus movendo as suas entranhas pela sua miséria e desgraça, que Ele possa se compadecer de você. Que essa boa vontade de Deus para com o miserável e aflito possa promover ajuda, auxílio e socorro na sua vida. Que a providência e a clemência da parte de Deus esteja sobre a sua casa. Isso significa misericórdia, a compaixão de Deus pela sua miséria, pela situação deplorável. E essas virtudes todas, graça, paz e misericórdia, elas devem ser praticadas e invocadas. Por isso que Pedro, Jesus e Paulo orientam assim: Pedro, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. É por isso que Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, ósculo de amor. E Jesus diz: ao entrardes numa casa, antes de tudo dizei, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. A saudação, ela é instruída para que os filhos de Deus assim o façam. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós não cremos que a saudação deva guardar uma fórmula específica, uma maneira específica, mas ela tem que ser feita de coração, lá da sua alma. Se você saudar uma pessoa com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite, um excelente final de semana,
Se você saudar a pessoa dizendo Shalom Adonai, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Que somos estimulados aqui, primeiro a saber que somos santos, somos os fiéis espalhados pela face da terra. Se você tem um chamado, você foi chamado para o seu ministério, e você foi chamado pela vontade do Senhor. E somos estimulados aqui sempre a abençoar as pessoas com paz. Senhor, obrigado por estarmos aqui neste lugar. Eu creio que o teu shalom, a tua paz está visitando este homem, essa mulher, que entrou aqui aflito. E nós ministramos sobre o seu coração, shalom. Shalom Adonai, a paz do Senhor que ninguém pode tirar. Também ministramos aquele que se sente aqui o mais terrível de todos os homens e mulheres, a pessoa mais desgraçada que possa existir. O Senhor vem e diz, misericórdia seja sobre a sua vida. A compaixão de Deus, e da parte dele e da parte do Filho, do Senhor Jesus Cristo, possa envolver você. E aquela pessoa, Senhor, que precisa das dádivas, da generosidade, receba nesta noite graça, toda a generosidade, todos os benefícios, todos os presentes, todas as portas abertas que o Senhor possa trazer sobre esta pessoa. E nós fazemos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar?